Estamos aqui hoje e vamos conversar sobre um outro tema que a gente vê muito na TV, que a gente ouve muito falar, que a gente vê na internet, vê nas discussões, e é muito complicado de entender quando a gente não tem as informações, né, precisas sobre o que é taxa de câmbio, né? A Anchieta estava dizendo aqui se era sobre o câmbio, né, do carro, né? Quase isso. Eu acho que a maioria do pessoal pensa logo no câmbio do carro. Não, mas é outra coisa que é extremamente importante, né? Assim como faz o carro andar, a marcha faz o carro andar, a taxa de câmbio ela faz também a economia e as exportações e importações do país se movimentarem, ou seja, ela faz com que as compras que a gente faz de fora do país possa aumentar ou diminuir, e as compras que os outros países fazem do Brasil também aumentem ou diminuam. Isso acontece normalmente, diariamente, e isso afeta outra coisa que a gente já estudou, né, anteriormente, que é o PIB. Porque o Produto Interno Bruto ele é uma das variáveis que afeta o PIB do país, é o chamado balança comercial, né? E a balança comercial é a diferença entre exportação e importação na composição da formulazinha lá da matemática para chegar ao valor do PIB. Então, a taxa de câmbio é extremamente importante para a gente conversar, né? Para ser mais um tema para a gente tentar trabalhar de forma bem simples e elucidar, né? Trazer algumas informações complementares para todo mundo, né? Por exemplo, a Anchieta estava falando aqui ainda há pouco, em off, que vai fazer uma viagem internacional, ele nunca atravessou fronteira. Só falta o dinheiro. Deve ser o Vaticano, né? Pode ser. O que acontece? Quando a Anchieta vai fazer uma viagem internacional, lá fora, nos outros países, ele não vai poder fazer compras e pagar em real, que é a moeda brasileira. Ele vai ter que comprar, gastar lá, fazer aquelas compras de presentes para os amigos, né? Para a Anchieta, para todo mundo aqui. Quando ele for fazer essas compras para trazer, ele vai ter que comprar na moeda do país onde ele estiver. E aí, ele vai precisar trocar real na moeda do país. Digamos que ele vá para os Estados Unidos, lá ele vai ter que trocar real por dólar, porque lá a moeda é dólar, né? Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que trocar o dinheiro que ele levou, que ele vai levar para a viagem, da moeda brasileira para a moeda americana. E essa mudança, sobre essa mudança existe uma taxa, que é a chamada taxa de câmbio. Essa taxa de câmbio ela vai ajustar o valor da moeda brasileira à moeda americana para poder fazer essa troca, certo? Isso impacta, a gente está falando de viagem, mas isso impacta normalmente no dia a dia de quem faz compra na internet, por exemplo, e faz compras de fora do país. O pessoal gosta muito de comprar hoje daquele site lá da Shein, né, e outros sites que tem. Compra roupa, compra eletrônicos, compra muita coisa de fora do país. A própria Amazon, que é outra grande do mercado, que também vende produtos importados, né? Então, sempre que se compra alguma mercadoria de fora do país, essa mercadoria, quando você está olhando lá no site, o preço é em real, né? Que é o preço que a gente vai pagar. Só que ela, como ela é de outro país, naturalmente ela é oferecida em dólar, e lá na plataforma existe essa mudança, essa conversão. Lá no site da Amazon, da Shein, de quem for, vai haver essa conversão da moeda de origem do produto pela moeda brasileira. Pronto, dito isso, agora a gente pergunta como é que isso afeta a vida da gente. Afeta de várias formas. A principal delas é que ela pode afetar o preço dos produtos que a gente compra aqui no país, aqui no Brasil. Há um efeito muito forte de países que têm produção gigante em eletrônicos, em roupas, em acessórios, quando eles vêm para o Brasil, ou quando eles vêm vender para o Brasil. Por quê? Porque normalmente eles vendem muito mais barato, né? E a taxa de câmbio, que vai converter, de novo, só explicando, que vai converter a moeda nacional na moeda estrangeira, ou o contrário, ela às vezes não gera um efeito significativo para dar condições dos produtos brasileiros competirem com esses produtos internacionais, tá? Então, essa é outro ponto da taxa de câmbio. E um terceiro ponto importante de se discutir é o seguinte: para quem vende para fora do Brasil, né, para quem exporta produtos, para quem vende daqui para outro país, a taxa de câmbio ela tem um efeito. E para a gente, normalmente, para o consumidor final,
mas também para as empresas, para as indústrias que compram produtos de fora do país para o Brasil, essa taxa ela também pode gerar muitos efeitos, né? Como pode ser? Digamos que Gabriel vai comprar uma camisa importada de outro país. Quando Gabriel vai fazer essa compra, ele vai pagar em real, mas convertendo na moeda da origem da mercadoria. Se essa taxa de câmbio estiver muito alta, ou seja, se o real ele estiver muito desvalorizado, ele estiver valendo menos ou muito menos que a moeda internacional, Gabriel vai ter que gastar muito mais para poder comprar essa camisa. Se for o contrário, ou seja, se o câmbio tiver, o termo técnico é apreciado ou depreciado, certo? Quando o câmbio está apreciado, significa que o real, a moeda brasileira, ela está mais valorizada em comparação com a moeda estrangeira, com o dólar, por exemplo, certo? Então, quando o câmbio está desse jeito, quando o real está valendo mais, Gabriel vai gastar menos. Aí é o momento certo, Anchieta, de viajar, certo? Quando o real está valendo menos que as moedas internacionais, comparativamente, né? Quando há uma variação, aí o que acontece? Comprar de fora ou viajar para fora exige um esforço financeiro nosso muito maior, fica muito mais caro, certo? Então, esses são os principais efeitos do câmbio no nosso dia a dia. E essa apreciação ou depreciação da taxa de câmbio é prerrogativa de cada país, dependendo de suas condições macroeconômicas. Exatamente. Lembra que a gente falou anteriormente sobre globalização, né? Trouxemos o tema da globalização para discutir? É exatamente aí onde entra a discussão da taxa de câmbio. A globalização, aquela relação internacional de compra e venda, de viagem, né? de informações entre os países, como a gente já viu, quando a gente está tratando de compra e venda de produtos dentro desse mundo globalizado, é aí onde entra a discussão da taxa de câmbio. E aí, como é que funciona de um modo geral? O Brasil ele vai fazer 3 tipos, né, o país, né, os países, não só o Brasil, todos os países eles fazem 3 tipos de política econômica, por assim dizer. Eles tomam decisões do ponto de vista monetário, que é na taxa de juros, que a gente já estudou aqui, a Selic, do ponto de vista fiscal, que representa o gasto do governo, as transferências para as pessoas e tudo mais, e a política cambial. Então, como o Arimatea falou no início, a política cambial é uma política econômica, né, que vai mexer na taxa de câmbio, que é um dos 3 pilares econômicos de tomada de decisão de um país. Então, essas decisões que acontecem no âmbito federal, né, no âmbito do governo federal, no âmbito dos países, da economia de um modo geral, ela vai chegar e afetar, sim, o preço de produtos aqui, na feira, no mercado, na internet, na compra do carro, na compra do eletrônico, do eletrodoméstico. Tudo isso é afetado pela variação da taxa de câmbio. Só para fechar esse assunto, Jonathan, os prós e os contras, de forma simplificada, da adoção que alguns países cogitam da moeda única sem recorrer ao dólar. O Brasil faz gestos nessa direção em relação aos parceiros da China, dos BRICS, dos BRICS, China, Rússia, Índia, e faz também em relação a vizinhos como a Argentina. Isso. A questão da moeda única para um determinado bloco econômico, ela é importante, ela traz benefícios internos para esse bloco, porque ajuda a se proteger de problemas externos, né? Por exemplo, se houver problemas com relação ao dólar, variação da economia americana ou alguma coisa desse tipo, quando se trabalha uma moeda própria, né, uma moeda regional de vários países juntos, é mais fácil de se proteger e de não sofrer efeitos tão significativos, tá? No entanto, também traz alguns problemas para os países que não são os países líderes, né, com a maior dinâmica econômica desses grandes blocos. Normalmente perde-se um pouco do poder de governo, do poder econômico de cada país, porque você perde um pouco da sua chamada soberania nacional no que diz respeito à sua competência monetária, né? De falar, de tratar sobre a sua própria moeda, né? Tem os acordos, tem a forma de como fazer, mas acho que para a gente não dificultar tanto a compreensão, o principal
ponto favorável é a possibilidade de você se proteger bem, né, de variações em outros países, de crises econômicas de outros países para fora desse bloco que estabeleceu uma moeda única. Uma espécie de rede de trapézio, né? É, isso. E o principal problema seria, no caso, das relações, principalmente da perda da autonomia dos países, de um pouco de sua soberania nas decisões econômicas no que diz respeito à questão monetária. Certo?